Então, Mauro, continuando o estudo dirigido do livro Sementes Lúdicas, agora eu vou fazer perguntas sobre o capítulo A Vida Simbólica. Você fala do valor se dá através das trocas. Você fala muito Você começa o capítulo falando sobre a questão do sonhar, né, e do quanto a gente quer ter o nosso valor reconhecido. E, e você traz essa ideia, né, de que o valor é um atributo de troca e que é gerado nas relações. Eu queria te pedir para falar um pouquinho sobre esse olhar para o valor, né, e como a vida simbólica se dá nas relações. Tá. Então, valor é atributo de troca. Isso é uma espécie de premissa básica da proposta do Leté, né? Então, algo não tem valor em si mesmo, né? O valor ele é atribuído, ele é uma articulação que, por conta disso, pode se inflacionar ou se depreciar no âmbito das trocas. O indivíduo narciso ele vai ter as suas próprias referências de valor, ele vai tentar impor sobre o outro, né? E muitas vezes não seria a alienação ou o esforço de produzir esse valor, né, já que as relações são circunstanciadas, seja pelo que se faz ali no determinado lugar, no determinado tempo, e seja pela própria vastidão de qualidades que se articulam nos mesmos sujeitos quando se entretém em diferentes momentos. O ser humano ele é muito vasto, né? Então, que valor, quando, onde, quando e por quê? Né? Isso é muito, muito vasto. Né? Então, eu não trabalho com a noção de valor enquanto um vocabulário prévio idealizado, que, por comparação, você vai articulando a sua disponibilidade, né? Esse não é o mecanismo da disponibilidade do ETE. O mecanismo da disponibilidade do ETE é você sempre se disponibiliza na perspectiva de dar o seu melhor, aí você reconhece o seu valor. Agora, o que seria esse melhor, o que seria a posição desse valor, é o que você vai poder fazer e conceber na medida em que você se debruça, se investe sobre suas relações. Então, ele não é previamente demarcado, né? Por conta disso, não há um certo enquanto um demarcador dessa realidade. Há um desafio de uma pessoa se investir nas relações e valorizar o acontecimento que institui toda a sua presença, por um simples motivo. Sendo bom, sendo mal, sendo alegre, sendo triste, é vida acontecendo. E aí sim, você vai para uma estranha noção de uma espécie de valor intrínseco ou empírico da vida, né? Então, sendo isto ou aquilo, é vida acontecendo. Então, o praticante do método até está desafiado a reconhecer o valor da vida a todo momento, né? Isso não é fácil, isso é um desafio, porque nós temos hierarquias de valores que instituem as nossas individualidades, que regulam a nossa disponibilidade, que distribuem os nossos afetos em lugares, pessoas e tempos. Então, essa proposta, na verdade, leva a uma relativização imensa, né, do que institui, do que suporta uma determinada individualidade. Tá? Então, eu tenho a noção de que, na verdade, essa proposta é bastante difícil. É bastante difícil. Né? Mas, enfim, o foco do Aletheia é o espírito na presença, não no encontro demarcado em algum futuro, né, idealizado. Então, é sempre aqui e agora, seja lá com quem for e com o que eu estou fazendo, disponível, né, a me produzir, né, legitimamente aberto a ser atravessado pelo outro e reconhecendo, sim, que o outro tem um papel a cumprir na minha constituição. Né? Isso é bastante importante, porque leva a uma espécie de perspectiva não tão pautada pela personalidade, mais próxima do corpo do que seria das idealizações do mal, no caso. Né? Então, isso é um dos aspectos. Né? A vida simbólica, você não tem como pensar a vida simbólica senão no contexto relacional, na minha visão. Não? O símbolo, ou seja, a capacidade de reunir, né, que é o que tá, é o que o símbolo evidencia, o símbolo é a reunião, né, a capacidade de reunir, no contexto do afeto humano no âmbito das relações, que é onde o ser humano se produz. Né? Nós nascemos de um encontro e nós nos produzimos de um encontro. Então, articular a consciência simbólica de uma forma solitária, narcísica e hipersubjetiva, eu considero uma perda de tempo tremenda. Né? Na verdade, expropriar o símbolo de seu lugar natural, né? De de fato ele pode prosperar de uma forma favorável à condução de uma humanidade, seja na sua dimensão individual, seja numa coletividade se entretendo com algum tipo de propósito. Então, o lugar do símbolo é o coletivo, o lugar do símbolo é a capacidade de produzir acordos que contemplam algum tipo de mútuo benefício, seja lá para que grupamento de pessoas forem. Mas esse, na minha visão, é o lugar natural do símbolo.
Então, não tem como você não ter aí o atrito das diferenças, o papel da possibilidade de um e do outro, né? Ou seja, o desafio enorme, imenso de produzir e de renovar acordos, que produzir acordo é uma coisa, renová-los é outro, o tempo passa, né? Às vezes a gente produz um acordo e a gente coloca ele como se fosse lá um papel guardado na estante e ele vai se tornando defasado em relação à própria produção afetiva que se dá a seu tempo. Então, trabalho simbólico, em última instância, é o trabalho de produzir acordos que são pertinentes ao que se experimenta, ao que se almeja, né? Ou seja, que contemplam mais, né, do afeto, do significado e sentido de um determinado grupo de pessoas. Então, eu vejo como um trabalho constante. Na verdade, é um trabalho constante, é um trabalho insistente da consciência que deve ser feito diariamente, né? Com todos os riscos e preços envolvidos nisso. E eu sinto que a gente exercita a consciência de uma maneira muito precária e os nossos símbolos, de uma certa forma, estão padecendo porque estão se tornando meras representações narcísicas de uma espécie de hipersubjetividade inflada. É, e isso é um problema. Então, ele deixa de ser uma ativação de vinculação, de um esforço, né? Um agravamento da consciência na sua situação e passa a ser uma espécie de entretenimento de um consigo mesmo. E esse não é o lugar do símbolo, né? Quando você estuda um pouquinho a história da consciência humana. Uma vida simbólica é uma necessidade para uma espiritualidade. Não é possível você ter uma experiência espiritual se você não tiver se você não tiver conduzido, né, se conduzindo por uma vida simbólica. É para um sentido muito simples, pode ser um jogo de palavras até meio bobinho, mas, por exemplo, para você criar, você precisa conceber, né? É uma concepção necessária para uma criação, né? Então, qual é a concepção? Né? Tem que ter uma concepção. Mas qual é a concepção? A criação não é algo que se dá milagrosamente, não no contexto do humano se entretendo no seu dia a dia. Então, qual é a concepção de onde emerge a criação? Qual é essa concepção? Essa concepção vai ser algum tipo de convolução simbólica, né? É porque é como eu me insemino, como eu fertilizo o outro, né? Quais são as estruturas de obediência, os valores, os princípios, símbolos, né? Que me conduzem para eu pautar minha vontade. Então, isso é a concepção de uma criação. Eu encontro pessoas absurdas que querem criar sem concepções. Ah, aí vai ser, na verdade, um disfarce para as camuflagens daquilo que é grande demais para me esforçar, camuflagem para o meu hedonismo. É muito pautado pela passividade. Não, qual é a concepção? Ué? Não faltam concepções. Né? Então, o que vai dar nascimento à sua criação é uma articulação que precisa ser assimilada, enquanto um trabalho da sua consciência, entende? Então, a gente tem indivíduos com noções absurdas de criação. E aí, se é a minha individualidade, seja lá o que for que vai me acontecer, que eu autoindulgentemente vou falar que é bom porque não suporto mais sentir dor alguma. Convenhamos, né? Se você estuda a história da consciência do espírito, você vai ver que isso é um empobrecimento tremendo para o desafio que é a articulação de uma consciência simbólica de espírito, né? Mas existem esses absurdos acontecendo no nosso tempo. É porque, sei lá, né? Vamos lá, vou brincar com isso, né? Meio mercuriano, né? Eu jogo lá, sei lá, qualquer jogo que tem dados, né? 4 dadinhos lá, né? E cai lá, 1, 2, 5 e 4, aí faz as contas aí, você que prestou atenção. 1, 2, 3, mais 5, 8, mais 4, 12. Era exatamente isso que eu queria. Era esse o número que eu queria, né? Uau, é exatamente o que eu queria. Eu jogo de novo e dá, sei lá, 19. É exatamente o que eu queria. Dá 5. Era o que eu queria. Pô, você é poderoso, você é quase um Deus. Não, na verdade, eu sou desonesto. Eu não consigo articular, né, sentir coisas que não estão no meu controle. Só que é tão alto o engano, né, que eu vou me tornando refém de uma experiência que me lega um campo, na verdade, onde nem eu me suporto, nem cabe a minha individualidade. Eu estou vendo muitas pessoas se conduzindo dessa maneira absurda, né? Porque vão fazer falcatruas imagéticas de representação autoindulgente para não suportar perdas, dores, sofrimentos que constituem um ser humano, sabe? Isso de fato está acontecendo. Aí você vê, cadê a concepção simbólica? O que você tem é um processo de passividade normalizado, de evitação de dores e sofrimentos e de um beco se estabelecendo no destino de uma pessoa, sabe? Eu posso? Você fala de Mercúrio,
E aí você fala, você apresenta ele como o ousado pequeno brincalhão que desafia o sol. Eu queria te pedir para falar um pouquinho sobre como é a presença de Mercúrio na vida simbólica. Ele é a mobilidade, né, que caracteriza o corpo e a psique humana, né, porque é constituído por todas essas qualidades, é tão grandioso assim, né? Então, uma consciência que habita o seu corpo e que ama a sua alma tem essa mobilidade, é capaz de se produzir e transitar por todas essas qualidades que fluem através de nós, né? Toda essa vastidão de tonalidades da nossa animação. Mercúrio é essa capacidade no processo de integração psíquica, né? O que a gente vê é que a gente vai paulatinamente perdendo essa capacidade, vai se enredando numa ficção, que é a nossa individualidade, né? Ela vai, de uma certa forma, se caracterizando numa identidade que mapeou lá alguns aspectos, né, que reconhecem como próprios e mais característicos e vai se afastando das outras possibilidades de vir a ser. Eu trabalho em benefício do devir, né? Ou seja, da naturalidade que o fluxo tem na instituição da nossa presença e produção da nossa individualidade. Eu não trabalho para a definição de uma pessoa e para a manutenção de um determinado ente, né, pautado por referências que considera próprios. Eu considero absurdo, inclusive, essa noção. Então, o Mercúrio seria essa imensa mobilidade que caracteriza o ser humano, né, e que, na verdade, está disponível no próprio devir da vida, já que está tudo se entretendo e se produzindo simultaneamente. Né? É tudo ao mesmo tempo. Isso não é pouca coisa. Né? E o nosso corpo e psique estão, de fato, num diálogo muito intenso com isso tudo, e eu tenho uma noção de mim mesmo enquanto um ente reservado, né, que de tempos em tempos participa disso ou não, quando, de fato, aspectos mais profundos dessa instituição da minha presença estão o tempo todo dialogando muito intensamente com isso. Então, Mercúrio seria esse agente de recuperação do corpo e reingresso da consciência em seu senso de participação original, o que vem, né, traz a reboque uma imensa responsabilidade. Há uma imensa responsabilidade em estar vivo, uma imensa responsabilidade. Sabe? Você fala do processo de criação como uma aventura e que você encontrou muitas disfunções que você percebeu que eram chamados para a criação. Queria te pedir para falar um pouquinho sobre como você percebeu isso. Percebi no meu próprio processo, né? Enquanto criança, eu tive uma infância bastante conturbada, eu tinha intensidades, né, de carga afetiva muito grande. Eu vi coisas no entorno, né? Então, eu tinha todas as características que seriam próprias de um diagnóstico de algum tipo de disfunção. Eu tive a sorte, na verdade, de encontrar professores que, na verdade, me conduziram para um acesso mais amoroso em relação à psique e essas possibilidades, porque isso tudo novamente, é circunstanciado. A cultura de consciência ocidental lida com o homem e tem demarcações muito estreitas para a normalidade. Você vai para outras culturas de consciência, isso se torna bem mais abrangente. Então, o que é problema na cultura de consciência não é problema nenhum numa outra cultura de consciência. Né? Ou a arrumação é outra. Né? Então, ali se mostrou, na verdade, algo bastante favorável para aquilo prosperar, não enquanto uma articulação de um adoecimento psíquico, mas enquanto um imenso potencial criativo que me constituía. Na medida em que eu encontrei as experiências necessárias para produzir consciência sobre isso, eu, de fato, desenvolvi capacidades e vi que, na verdade, eu não tinha problema, eu tinha oportunidades. Agora, você precisa dos cenários e das atenções e dos cuidados para desenvolver essas capacidades. Eu tive a sorte de encontrar isso, né, na medida em que eu ingressei numa tradição xamânica e tive acesso àquele simbolismo, aquela maneira de reconhecer o humano e a natureza. Então, eu experimentei na carne o que seria, né, uma determinada disfunção e o risco disso ser problematizado por uma cultura de consciência violenta. E sim, eu tive a sorte de me conduzir para uma cultura de consciência que, na verdade, via naquilo uma grande oportunidade e proveu os cenários necessários para desenvolver as capacidades de cuidado e de proposição a partir daquilo. Né? Então, eu vejo que sim, muitas crianças hoje em dia sofrem porque são diagnosticadas, né, com problemas psíquicos, na verdade, são potenciais de criação imensos e que, na verdade, o nosso cenário se tornou violento e restritivo demais para o nosso próprio potencial humano. E isso é uma calamidade do nosso tempo, principalmente quando você vai para uma outra coisa, são as formas de inteligência, né?
Nosso processo de educação ele valoriza muito a inteligência racional. Você tem pessoas com inteligência afetiva, sensível, né? Ou seja, muitas inteligências constituem o ser humano, né? E elas não são endereçadas no processo de educação. Então, muitas crianças sofrem um bocado, seja na educação parental ou na educação institucional, porque não tem a sua inteligência reconhecida. A linguagem ela é muito restrita enquanto palavra e imagem, e não em sua dimensão sensível e afetiva. Então, muita coisa é envolvida nisso, né? Além do componente caótico, né, novamente, porque a criança ela é uma espécie de pequeno caos, e é importante que ela tenha um direito a esse caos, né? Que é a familiarização com o seu potencial inconsciente, tá? Então, isso é um ponto bastante importante, né? Porque o ser humano é aquele que se produz, a gente não nasce pronto, né? Isso é óbvio, né? Então, você imagina, pô, que estranho, uma criança nasceu comportada. Como é que pode isso? Ela não nasceu comportada, ela foi conformada muito fortemente, tratada daquela maneira. O que que aconteceu? Quem violentou tanto essa criança que ela está lá, né, daquela maneira, né? Cadê as potências, né, se entretendo sem a organização, o que é próprio, né, dessa fase? Cadê a oportunidade disso acontecer? O nosso mundo está se tornando cada vez mais indisponível ao caos, indisponível ao que seria essa potência desordenada, sabe? Mas isso é a base. Se você quer uma individualidade potencial de criação, você tem que tolerar um pouco de caos na infância. Eu queria. Tem uma parte desse capítulo que você fala sobre a importância do serviço, trazer significado e sentido. Eu queria te pedir para falar um pouquinho sobre a importância do serviço na vida simbólica. É, muito dos estudos de espiritualidade e consciência que eu enderecei iam nessa linha, né? Porque você está servindo a algo, a um propósito, seja algo que é maior do que você. Isso é muito característico de religiões mesmo, de espiritualidades, né? Então, eu não posso viver servindo tão somente a mim mesmo, a vida me servindo, né? Isso seria um absurdo em termos de espiritualidade. Não é espiritual, para começar, né? A minha espiritualidade é a vida me servir. Então, legal, né? Você está jogando na lista todo um histórico de pensamento, é um campo, né, de pensamento muito antigo de um ser humano, de uma necessidade humana que vai, na verdade, muito mais em oposição nesse sentido, que é você se ofertando, você se disponibilizando, você se vinculando a trabalhos maiores, extremamente onerosos. Quando você estuda história de consciência espiritual, você sabe que pessoas pagaram preços capitais, porque estavam vinculados a estruturas simbólicas, né? Pagaram com a própria vida, né? É o oposto disso. Então, hoje em dia, a gente tem absurdos de espiritualidades individuais que são disfarces para, na verdade, eu vivo para mim mesmo, mas é muito feio, né, falar que é isso, então eu vou transformar numa estética espiritual. Então, você tem muita estética, né? É, aparência de espiritualidade, mas não esforço, de fato, de o que seria a produção de uma consciência simbólica naquilo que merece é, é, a gravidade do termo espírito, né? O termo espírito tem a sua gravidade. Então, isso também acontece. Então, o serviço é uma palavra de disponibilidade, né? De oferta, né? E o Ocidente tem uma história belíssima que é a do próprio Cristo da partilha de seu corpo e de seu sangue, né? Então é o partilhar, né? A palavra serviço na tela ela pode ser associada tranquilamente com partilhar. Ou seja, na medida que você se disponibiliza, você encena, você exercita diariamente a integração e a conciliação com a finitude, né? Você está ofertado pela vida ao te conhecer. Em algum momento você vai ser esvaziado, aprende a se esvaziar na forma de uma doação, na forma de uma oferta. E aí você tem muitas arrumações morais e éticas que podem organizar isso. Todas elas cumprem o papel, né? Não tem problema algum. A Aletheia tem a sua própria, né? Ou seja, a gente não tem noções de bom e mal, certo e errado que pautam essa disponibilidade. A gente tem o compromisso de honestidade, autenticidade e reverência mesmo. Ou seja, de ser contemplando o corpo e a possibilidade, também no método do encontro e da proposição simbólica do ETEC, que é a conciliação com a finitude, né? Que é a celebração dessas diferenças se entretendo e de algo que nunca pode se esgotar, que é o próprio desconhecido, né? Que seria o agente da angústia dentro de todos nós. Então, tudo isso participa da nossa proposta. Então, o serviço na até é um exercício de disponibilidade, novamente, para reconhecer o valor da vida na medida em que a vida se dá, na medida em que a vida concretamente acontece. Isso, fundamentalmente, é o nosso serviço.
já que nós não temos um projeto de mundo e de homem, nós não servimos para a produção de um determinado homem higienizado, determinadas qualidades, de um mundo com uma determinada noção de harmonia. O que eu considero pessoas na Terra, a gente não está fazendo isso. Exatamente o Aletheia não ter isso que o torna tão precioso, né? Você faz uma diferenciação de ser e viver, que seriam esferas distintas que se mesclam, mas não se conciliam e nem se coincidem totalmente. Eu queria te pedir para falar um pouquinho sobre a distinção e relação entre ser e viver. É, o ser é um pensamento, né? A ontologia, né? Um pensamento muito antigo, né? Inaugurado pelos gregos, pelo menos no que seria, né, essa vertente da cultura de consciência ocidental, né? Então, o ser, na verdade, ele é maior do que a vida, já que a vida é aquilo que se institui numa temporalidade, né? Pautada por um corpo, né? E se esgota, né? Na medida em que esse corpo recolhe o sujeito que ele mesmo instituiu, né? Eu brinco muito com isso, né? Porque o corpo é o assassino de tudo eu, né? E, de fato, é por isso que a gente não quer olhar para ele, é por isso que a gente não quer se interessar por ele, a gente quer se conciliar com ele, a gente quer fugir dele. Produzir uma individualidade para fugir do corpo é fadado ao fracasso. É ele que, no final das contas, vai chamar você de volta para a natureza, né? No final das contas, acaba sendo, né? Se você não quer se valer de um campo de crença, né? Você pode, pelo menos, reconhecer que há um retorno para a natureza, né? Daquilo que instituía uma determinada presença, né? Então, o ser ele é um pensamento mais amplo, de uma certa forma, precisa ser pautado sim por um agravamento da consciência no que significa pertencer e participar, né? Já que quando você fala o é o mobilizador de todas as coisas que eu possa por um dia nomear, e a gente enlouqueceria se eu começasse a nomear todas as coisas, né? É isto, é aquilo, é bom, é mal, é azul, é amanhã, é hoje, entendeu? Ou seja, né, seria infinito, né? Então, por esse caminho eu vou à loucura, na verdade. Tá? O é esse pequeno vetor fundamental, né, eixo que engendra toda a articulação da consciência, né? Então, o Aletheia usa o silêncio, né, enquanto um articulador de contato e compromisso com aquilo que institui a nossa presença e disponibiliza o material de produção da nossa individualidade, da consciência de espírito, que seja, né, envergaduras distintas, né? Então, agora, obviamente, a gente conhece o ser através da articulação da vida, né? Então, eu vivo, eu penso, logo eu posso articular um pensamento sobre o ser, né? Então, estranhamente, a vida, de uma certa forma, é o território que possibilita, né, qualquer tipo de concepção maior do que a própria temporalidade de um determinado ente vivo, né? São contradições inerentes à situação de consciência do ser humano. Contradições essas que, na minha visão, a gente não deve ter a pretensão de solucionar, elas são os problemas criativos da gente. Os problemas que nos guiam à criação são essas contradições e paradoxos, né? São próprias sementes da nossa consciência. Nossa consciência emerge dessas contradições e paradoxos, né? E por isso ela pode prosperar de tantas formas diferentes e possibilitar até mesmo, né, um processo de diferenciação tão rico quanto o do ser humano, né? Onde você pode ter pessoas radicalmente diferentes, né, dialogando no mesmo lugar, né, pensando até mesmo o ser, né, uma mesma coisa. Então, o pensamento do ser ele é muito mais abrangente do que seria, né, aquilo que institui uma determinada vida circunstanciada, né? Ele seria, né, muito pautado no Ocidente, né, a linha que seguiu de Parmênides e depois Platão, Sócrates, Platão e Aristóteles, não que seria o problema da essência, né? Você vai ter um diálogo que eu sou, de fato, uma pessoa que se interessa pela recuperação do Heráclito, né? O que seria o problema do devir, né? Então, esse fluxo, esse tornar-se. Eu trabalho muito mais em benefício da consciência nesse sentido do tornar-se, o que seria a evidenciação de um determinado ser, ou de um definido, né? Então, eu não uso o ser enquanto definição, né? A pesquisa de consciência na Terra não é uma pesquisa de definições, é uma pesquisa de abertura para diferenças e para que instituição de consciências no mérito dos fluxos. Então, é nessa vereda que a gente segue, né? A gente está muito mais pautado pelo que iniciou o nosso querido Heráclito lá, há 2.500 anos atrás. Até porque você fala, né? É vivo, é morto, né? Então, ser esse problema, né? Ele institui, né, todas as coisas que vêm a ser consciência.
Você fala que o exercício simbólico ele estabiliza conteúdos psíquicos. Queria te pedir para falar um pouquinho mais sobre como isso acontece. Esse simbólico é o esforço de organização, né, do nosso psiquismo, sempre numa perspectiva de reunião numa instância e de distribuição, né, numa outra, né, de partilha, ou de troca, ou de disponibilidade. E reunir, e meramente reunir para condensar em torno de si mesmo não é saudável. É reunir para distribuir, né, nesse sentido que a gente faz. Né? Então, o exercício simbólico, de fato, é a base do que seria necessário para uma consciência de endereçar a sua intimidade, porque assim, o sujeito que o Mauro é nesse momento dialogando, você está brigado por um corpo, que é uma espécie de agente reunido, né? Tem essa instância que se condensa e se reúne. Então, por conta disso, é justo articular um pensamento e um acesso, uma investigação na psique que se pauta por esse esforço que a própria psique produziu, né? Ou seja, há uma distribuição de cargas afetivas que se concentra no corpo institui esse sujeito, isso está dado. Né? Então, essa é a premissa de base na forma de simbólico, né? Do reunir, né? De um acesso reverente, respeitoso a como se produz um próprio corpo na psique. Então, é sempre nessa perspectiva de reunião. Né? Agora, novamente, reunião articulando o que seria uma distribuição. Né? Porque aí sim, porque existem muitas instâncias de consciência e existem muitos corpos. A gente trabalha com uma coisa que a gente chama de corpo relacional. Né? Então, nós não é Mauro, nós não é Vânia, né? Nós somos uma resultante de nós dois, são um corpo relacional. Então, aí já começa a não ser a articulação do corpo singular do Mauro que rege isso, nem o corpo singular da Fernanda que rege isso. Então, ela até trabalha com perspectivas de vários corpos, né, envergaduras de corpos relacionais, sujeitos operando, que não se reúnem na forma como o corpo se reúne. Daí a gravidade e necessidade do papel dos vínculos. Né? Eles são muito importantes. Vínculo é uma articulação de produção de símbolo. Né? Nós concordamos em com isto para fazer aquilo. Então, nós vamos nos produzir agora em acordo com aquilo. Isso é fundamentalmente a articulação de uma vida simbólica. Né? E é uma necessidade para um convívio, né, que almeja, expecta algum tipo de dimensionamento do sagrado. Se você quer isso como uma experiência e não tem uma consciência simbólica de produção e celebração dos vínculos, não vai ser uma experiência, vai ser só um artigo de crença distanciado. E isso se deu como um problema no nosso tempo, porque houve um esvaziamento dos ritos. Os ritos eram isso. Né? Hoje em dia nós temos os ritos individuais, né? Mas que não pautam muito mais do que o meu próprio bem-estar pessoal. Né? Novamente, você vai estudar a história da espiritualidade, os ritos eram onerosos, demandantes de esforço, de expiações, sacrifícios, jejuns, né? Uma série de coisas, né? Eram nãos assimilados, né? A vontade, de uma certa forma, conjugar a energia que seja em benefício de algum tipo de propósito. Né? Então, houve um esvaziamento, né, do papel dos ritos, que era onde se ensinavam os símbolos. Né? Onde é que está no meu cotidiano o símbolo? Em algum rito que eu pratico. Né? Era, pelo menos essa tem sido a solução humana. Atualmente é onde eu penso, né? Onde eu articulo minha subjetividade. O símbolo ficar só no enredo do pensamento é pouco. O símbolo precisa ser ensinado, ele precisa ter um fenômeno de uma experiência de organização de um e de partilha com o outro, para ser algo do espírito, é como eu percebo. Eu tenho feito um pensamento sobre que a gente faz um esforço de se diferenciar indo em direção a um indiferenciado. E de alguma forma, a gente tem o esforço de não banalizar o exercício de se diferenciar porque eu estou indo em direção ao indiferenciado. Entendeu? Do vazio, né, ao vazio, né? Eu poderia dizer, dialogando com você, eu preciso valorizar o que me constitui, que é esse esforço, né? E sim, ele me institui, né? Se eu não navego com ele, de fato eu estou navegando num pequeno barquinho num oceano infinito. O oceano não é uma possibilidade, né? Entende? Então eu preciso amar esse barquinho, ou esse irmão burrinho, né? Como dizia o Francisco em relação ao seu corpo, né? E aí navegar com ele, né? E até onde eu consigo chegar com ele, na minha visão,
acho que seu pensamento é bonito, porque nos falta esse amor com isso que nos constitui. Nós somos constituídos com isso, mas vivemos em negação, tentando fugir disso. A possibilidade que seja de fluxo de animação. A base ela até olha, ama isso que te constitui, porque de fato é o que você tem. E está aí, né? Próximo a você. Né? E aí sim, aí navega, vai até onde, vê até onde você chega, né? Vê onde você chega. Mas através disso, por meio disso, né? E esse é o nosso dom de consciência, ele tem uma capacidade, uma envergadura imensa, né? Propositiva, né? E, historicamente, a gente vê como isso deixa marcas na humanidade, né? Em sociedades e pessoas. Então, não é mais uma ideia, não é uma mera abstração. A gente já tem um legado histórico que mostra que um determinado indivíduo interessado nessa capacidade pode produzir muitas marcas na humanidade, sabe? Então, acho que nós precisamos nos interessar novamente por esse, né, pequeno barquinho, né, que está aí, né, flutuando num oceano imenso, né, e ver até onde a gente chega, né? Eu vou para a minha última pergunta. Eu vou trazer uma frase sua, tá? Que você fala nesse capítulo. Você fala: a vida simbólica é a expressão da riqueza de nossas qualidades humanas em uma constante investigação do espírito humano. É a experiência humana sentida na carne, com o estranho destino de servir de alimento para os que virão. Queria te pedir para falar um pouquinho sobre essa frase e eu queria destacar o sentido na carne e o servir de alimento para os que virão. Eu parto da noção de que ninguém vive por si mesmo, né, ou para si mesmo, né? E como isso, na verdade, para mim é um dado de observação do meu entorno, né? E a pouca sabedoria que eu tenho da história que me constitui, que me levou, na verdade, eu sou fruto do destino de outras pessoas, eu sei disso. E eu sei que, de fato, eu também vou legar marcas nas pessoas com quem eu convivo. Isso é muito próprio do ser humano. O ser humano é ser marcado pelos outros, né? É fundamentalmente isso. Você é humano, você é marcado pelos outros. Isso é normal, isso é natural, né? Agora, como essas marcas te engendram, como elas são favoráveis, sim, é o papel de uma dobra curativa, né? Agora, ser humano é ser marcado pelo outro, não tem como fugir dessa experiência, né? Então, nós estamos nos produzindo, né, nesse convívio, eu, você a mim e todos os outros que participam do cotidiano, todos aqueles que participam do cotidiano. Isso também é uma realidade se dando na presença, não é um artigo de pensamento, né? E assim como eu tenho a memória de ser marcado pelos meus pais, tenho certeza que você também tem uma boa consciência do que implicam essas marcas, né, em termos de significados, sentidos, tendências, é, um jogo de forças imenso, né, que se institui. Então, uma mera observação para o ser humano já traz isso à tona, né? O que me faz ficar muito preocupado com essa noção narcísica de viver só para si mesmo, benefício próprio, no imediatismo do prazer, né? Que acabou instituindo uma euforia, né? E uma tendência depressiva por conta disso, mas de uma maneira muito injusta e abusiva de se conduzir, né? Na minha visão, caminho espiritual é o se tornar cada vez mais humano, cada vez mais profundamente humano. E que humano? Esse que eu me encontro agora, na maneira como eu estou vivo e animado, e este que eu encontro na sua maneira de estar vivo e animado. Então, para mim, o humano é um exercício de encontros. Não tem uma idealização do que o humano deve ser, eu não estou em busca de um determinado humano higienizado da raiva, da angústia, nada disso me interessa. Me interessa a pessoa que está na minha frente, o que se produz nesse encontro. Para mim, isso é espiritual, né? Ou seja, principalmente na medida em que você contempla conciliações com situações maiores, que vão para além de Mauro e Fernanda, mas que endereçam problemas da situação humana, que estão em todo o enredo humano. Que coisa que a Fernanda passa que não algo digno de um ser humano, e que o Mauro passa que não é algo digno de um ser humano. A questão é até onde a minha consciência vai numa participação dessa ocasião de sua própria instituição. Eu sinto que a gente fica muito enredado no eu mesmo, né, no que imediatamente confere identidade e assegura, né, pertencimento. E isso é pobre, na verdade. Então, eu sei, na verdade, que eu nasci num processo muito grande, que é o existir, né?
Nossa, para mim isso é fonte de um arrebatamento, que emerge enquanto o cuidado, olha lá, que o que você está me dando é tudo muito grandioso, é tudo muito precioso, sabe? E até para além dos estudos da espiritualidade, que é o que me produziu, né? Quando você endereça a ciência, isso também se agrava, né? A gente é uma poeirinha flutuando no cosmos. Cara, isso torna a vida humana muito preciosa, torna cada situação muito preciosa. Então, eu fico um pouco preocupado da gente não reconhecer, sabe, o valor daquilo que se institui nos nossos encontros. E a gravidade que isso tem é muito precioso, na verdade. Então, a banalização da vida é uma coisa muito perigosa, né? Que está amplamente instituída no nosso tempo, né? E pode, de uma forma, exatamente recolher o que seria o contexto de legados, né? Não na forma de um determinado legado. Isso, para mim, não é um problema. Não me interessa determinar como as pessoas que virão devem ser. Não é isso que eu estou falando. Tá? Mas me interessa que elas tenham, né, de uma certa forma, que elas nasçam numa condição a melhor possível de fazer isso por nós mesmos. Sabe? Isso eu acho importante. Nós somos parte de uma geração que tornou o mundo sustentável. Né? Isso são lá, 3, 5 gerações para cá, isso se agravou, isso é grave. Você tem uma consciência histórica. Eu sou parte de uma geração que degradou o planeta de uma forma absurda. Isso não é uma coisa banal, sabe? Que já está deixando um legado para gerações futuras de uma série de impedimentos. Isso não é uma coisa legal. Então, é virtuoso você articular uma consciência, né, que, de uma certa forma, contempla esperançosamente, a esperança como papel importante, de que os que virão terão um maior potencial de liberdade, terão uma riqueza maior para endereçar, né? Não menos, né? No mínimo, não menos, né? Então, eu sinto que nós temos um trabalho de casa a fazer em termos de assimilar uma espécie de noção de temporalidade maior do que é a nossa situação de existente, para endereçar com maior justiça o direito ao existir, ao próprio existir, no final das contas, sabe? E isso, no nosso tempo, se tornou meio complicado, sabe? Bom, eu terminei minhas perguntas por aqui. Eu queria te agradecer a disponibilidade para responder, fazer essa dobra sobre o livro. E queria te perguntar se você quer falar mais alguma coisa. Esse último ponto, né? Porque também isso não pode ficar restrito aos afetos individuais. Por exemplo, eu tenho uma filha, mas eu não estou falando necessariamente do futuro da minha filha, né? Porque muitas pessoas param aí, né? Não é o que o Aletheia celebra é de fato uma liberdade da emergência do desconhecido, né? Então, quando nós nos condicionamos mais, seja no mérito da nossa individualidade, em relações próprias, ou até mesmo na instituição das nossas culturas e sociedades, há uma grande rejeição que seria o papel legítimo do desconhecido, né? E eu percebo que o desconhecido precisa ser celebrado, né? Em vários lugares onde ele nos habita, porque ele é, de uma certa forma, o que ocasiona a emergência da diferença, o que institui a nossa possibilidade de nos criar e recriar e renovar de múltiplas maneiras, sabe? Então, quando determinadas ações nossas se tornam tão contundentes, né, que vão né, determinar destinos muitos anos na frente, eles são, de uma certa forma, cerceadores da emergência do desconhecido, sabe? Então, celebrar, né, esse desconhecido, na minha visão, é uma coisa importante para o processo humano, desde que é a diferenciação individual, algo que seria uma concepção de espírito. E eu, de fato, cada vez mais me interesso sobre o que seria o papel do desconhecido na instituição da nossa presença e articulador das nossas proposições. Tá? Eu que agradeço, Fanny. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Tá? De nada.